Neste momento, convido a cada um dos irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, que é o texto que registra a tentação que o Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto. Esta é a mensagem da noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. Essa tentação que o Senhor Jesus Cristo sofreu não é diferente das tentações que se apresentam diante de nós todos os dias. O inimigo das nossas almas tem como objetivo nos afastar da presença de Deus para que não tenhamos a vida eterna. Ele não quer que o cristão vá para o céu. E por isso ele trama as tentações conforme a concupiscência de cada pessoa. Cada um de nós possui fraquezas específicas. E o inimigo tem quase 6.000 anos de experiência e ele conhece o perfil de cada pessoa. E ele trama para que a gente se afaste de Deus, da sua palavra, para que a gente não ore, para que a gente não se consagre, para que a gente não vá à igreja. De maneira que a Escritura nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Quando nós escutamos a palavra de Deus, ela produz fé no nosso coração. Por isso que é tão importante a gente ouvir a palavra. E por isso que o demônio não quer que nós ouçamos o Evangelho, ele não quer que nós leiamos a Bíblia, ele não quer que nós conheçamos a palavra de Deus, justamente para que não estejamos perto de Deus. Quanto mais o ser humano peca, mais ele se afasta de Deus, nosso Senhor. Diz o profeta Isaías no capítulo 59, versículo 2: As vossas iniquidades vos afastam do vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Quanto mais a gente peca, mais distantes de Deus nós estamos. E por isso que é tão importante que nós nos arrependamos de todos os nossos pecados, que nós confessemos a Ele, para que sejamos achados dignos da sua graça e possamos herdar a vida eterna que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário, não porque merecíamos, mas porque Ele nos amou e por isso Ele deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos o direito à salvação eterna. Pois muito bem, eu quero que você perceba
qual foi a maneira que o inimigo tentou o Senhor Jesus. Ele o tentou de 3 formas. O Senhor Jesus estava com 40 dias e 40 noites de jejum. Ele sentia fome, natural do ser humano. E o Senhor Jesus, ali em oração no deserto, lhe aparece o demônio e lhe faz a seguinte proposta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A primeira tentação que o demônio lhe apresentou é o que a palavra de Deus chama de concupiscência da carne. É o desejo desordenado que os seres humanos têm por causa do pecado original. O ser humano desordenou os seus desejos, tanto no comer, como no beber, como na sua vida íntima. O ser humano, por causa do pecado, foi desfigurado e foi destituído da presença de Deus. Ora, quando o demônio coloca diante de Jesus o seguinte teste: transforme pedras em pães, quando ele estava com muita fome, ele estava tentando usar a concupiscência da carne. Mas o Senhor Jesus é santo, santo, santo. Ele nunca pecou. Diz a palavra de Deus que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, e nele não há pecado. O Senhor Jesus Cristo, obviamente, responde com a palavra de Deus. Essa é a maneira que Jesus usa para vencer as tentações do maligno. E essa deve ser a sua maneira de vencer as tentações, quando elas se colocarem diante de você. O Senhor Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não deve tentar discutir com as tentações colocadas pelo demônio através da sua carne. Você deve usar a palavra de Deus para vencer as tentações. E essa foi a primeira tentação, a concupiscência da carne. Ele usou a fome. E outras pessoas, ele usa os desejos carnais, os vícios humanos. E a gente precisa estar atento a isso. Num segundo momento, diz a Escritura Sagrada, que ele diz, o leva para um pináculo do templo, um lugar elevado, e diz assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Isso está no Salmo 91. O demônio citou a Bíblia para Jesus. O demônio conhece a Bíblia. Ele é um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e foi expulso do céu. Glória a Jesus. E a segunda tentação que ele profere contra o Senhor Jesus Cristo é o que a palavra de Deus chama de a soberba da vida. Como assim? Olha a proposta: se tu és o Filho de Deus. É como se ele colocasse em Jesus a necessidade que Jesus não tinha de provar quem ele era. E quantas vezes nós somos tentados para querer mostrar para as outras pessoas que nós somos alguma coisa, enquanto nós não somos nada, nem precisamos ser. Neste mundo, a soberba da vida consiste em várias coisas. Por exemplo, alguém que deseja ser reconhecido, alguém que deseja fama, na linguagem de hoje, né? Alguém que deseja muitos likes e comentários. Alguém que espera ser reconhecido pelo seu líder, pelo seu patrão, pelo seu parente, pelo seu familiar.
pelos seus amigos e muitas vezes até se decepciona. Alguém que vive nesse mundo como se nunca fosse morrer, vive como se já tivesse na vida eterna aqui. Ama este mundo e as coisas deste mundo. A Escritura Sagrada diz: aqueles que possuem, vivam como se não possuíssem. A gente precisa viver aqui como peregrinos. Nós estamos só passando. Em breve, nós vamos voltar para casa. Este não é o nosso lugar. Ainda não. Deus fará um novo céu e uma nova terra, em que habitará a justiça. E nós precisamos nos preparar espiritualmente. E é por isso que a gente precisa vencer essas tentações que são colocadas diante de nós, porque elas têm o objetivo de nos tirar da presença de Deus e nos impedir de herdar o reino dos céus. A terceira tentação que ele coloca diante do Senhor Jesus é levá-lo a um monte muito alto e diz: presta atenção em todos os reinos da terra, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Essa terceira tentação é o que a palavra de Deus chama de concupiscência dos olhos. São as coisas que nós vemos e desejamos. É quando a gente ambiciona coisas altíssimas deste mundo, desta vida. Você precisa vencer o amor a este mundo com o amor a Deus. Deus deve ser sempre o primeiro na nossa vida. Ele deve estar acima, inclusive, do amor que você tem por você mesmo. Deus é o primeiro, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Consolador. Deus é o primeiro. Uma vez um rapaz chegou para o Senhor Jesus e disse assim: mestre, qual é o primeiro, o principal, o maior de todos os mandamentos? E o Senhor Jesus disse: o maior de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e somente a Ele prestarás culto. Somente a Ele. Glória a Deus. Ora, quando o demônio faz aquele teste com o Senhor Jesus e diz: eu vou te dar os reinos da terra, ele estava instigando o desejo, talvez a avareza, a vontade de possuir mais. Eu sou sincero a dizer a vocês, eu fico muito triste quando eu vejo a igreja cristã aqui no Brasil ensinando as pessoas que elas devem ir para a igreja com o intuito de ficarem ricas, com o intuito de buscar a prosperidade financeira. Isso me entristece bastante, porque não foi isso que Deus nosso Senhor nos prometeu. Ele nos prometeu o céu, a vida eterna, e nada além disso. E é isso que realmente nos importa, é isso que nos interessa. Me desculpe, Deus não está preocupado com a sua conta bancária. Ele não está preocupado se você ganha bem. Ele não está preocupado se você tem a comida hoje ou amanhã. Ele está preocupado se você vai para o céu, se você tem a vida eterna. Essa é a preocupação dele. Quando o Senhor Jesus Cristo ouviu aquela proposta do demônio de receber tantas coisas, instigou o desejo, a concupiscência dos olhos. O Senhor Jesus Cristo respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só a Ele servirás. Isso são palavras do Senhor Jesus Cristo, não são minhas. Estão em todas as Bíblias do planeta Terra.
somente a Ele nós devemos servir e adorar. Ora, naquele momento, o diabo percebeu que nada conseguiria com o Senhor Jesus. Ele se retirou e os anjos vieram servir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Para eu finalizar essa mensagem, eu gostaria de ler um trecho na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15. João 2, versículo 15. O apóstolo João, que era o discípulo que Jesus mais amava, escreveu o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Isso escreveu o apóstolo João. Foi o último dos 12 apóstolos a falecer. Meus irmãos, o conselho que ele nos dá é que ao invés de nós amarmos este mundo, ao invés de você se preocupar em não morrer, preocupe-se em morrer sem Cristo. Queira morrer com Cristo. Como ainda hoje eu disse lá na igreja, o problema não é a gente morrer. O problema é a gente morrer sem Cristo. Esse é o problema. Porque com Cristo nada acabou. Mas há uma vida eterna na glória com Deus. Breve Jesus voltará. No dia que Jesus resplandecer nesse mesmo espaço, todo olho verá. E ele enviará os seus anjos que arrebatará os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. E você está preparado? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua fé? Como está a sua obediência, o seu temor ao Senhor? Pense, medite, ore, busque mais, se esforce mais. Todos os dias, todo dia, irmão Anaximandro, todo dia, eu estou esperando o Senhor Jesus voltar para me buscar. Todo dia. Eu estou aqui agora, esperando Ele voltar hoje. Eu não estou esperando Ele voltar semana que vem. Eu estou esperando Ele voltar hoje. E você, não ame este mundo. Não se preocupe com ele, ele passará. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Essas coisas passam. Mas quem teme, ama, crê e obedece a Deus, permanece para sempre. Amém? Graças a Deus.